mostrar que tinha confirmado que ia conseguir estar no ao vivo. Mas antes eu queria reforçar que a gente está aqui para poder celebrar vocês, tanto que a gente está gravando, depois para todo mundo a gente vai disponibilizar o vídeo da premiação, de tudo, porque o momento é para vocês, o momento é para a gente celebrar quem foi mais assíduo nesse desafio, e eu vou trazer também o nosso próximo passo, que é a formação Bloom. Vocês vão ter acesso a uma pré-venda exclusiva, vai começar hoje, vocês vão poder aproveitar essa oferta até a quinta-feira, tá? E até quinta-feira vocês vão poder participar da pré-venda. Essa pré-venda, ela está acontecendo exclusivamente para vocês e para algumas outras convidadas. Quando a gente fizer realmente o lançamento, a gente vai ter um novo valor para essa pré-venda, então sugiro que aproveitem essa oportunidade, tá? Vamos lá. Então, meninas, o que é que foi este desafio? O que é que foi esse desafio? Vocês querem contar, querem falar como é que foi para vocês? Para mim foi um desafio também. Falei que eu também estava lá, gente, fazendo e criando nas trincheiras com vocês. Para mim foi um desafio, porque eu já odeio falar em frente às câmeras. Gravei, regravei, porque muitas vezes eu estava em um local que não ia dar tempo de editar, então eu preferi trabalhar mesmo com o carrossel. Até porque o direito a gente tem que colocar mais informação, né? E isso aí já foi uma quebra de barreira para mim, fazer algumas gravações. Mostrar um pouco mais de, assim, humor num post de direito, que geralmente o pessoal é todo sério, se veste todo... Assim, não, vou tentar botar um pouco da minha cara, a cara que o pessoal que trabalha comigo conhece, e não a cara que o juiz da audiência vai conhecer, né? Então, esse foi um pouco mais o meu desafio. E usar os mecanismos do Canvas, essa coisa que eu não sabia muito, né? Que não usava muito, né? Para mim, isso aí foi ótimo. Eu gostei muito. E todo dia a gente aprende uma coisa nova, assim. Eu uso o Canva, por exemplo, né? Um exemplo que você deu, o Canva eu uso há muitos anos. E hoje eu fui fazer uma coisa, fazer uma animação. Inclusive, fato curioso, para vocês verem como é insuportável viver nessa era da IA. Eu queria fazer uma animação padrão, que deixa eu ver como é que eu explico. Quando a gente faz uma animação, tipo assim, eu tenho uma bola, eu quero fazer essa bola parecer que ela tá indo para um lado e para o outro, balançando. Para eu fazer isso, eu uso frames. Aí eu coloco o frame para o lado, frame mais um pouquinho para o lado, e assim ele vai rotacionando. Isso é uma coisa muito simples de ser feita, que não tem nenhum bicho de sete cabeças para ser feito, que as pessoas faziam isso 20 anos atrás nas ferramentas mais, entendeu? Aí eu pensei, bom, hoje no Canva tem um monte de aplicativo. Então, talvez lá tenha alguma forma de eu fazer essa animação de forma mais fácil. Aí eu coloquei animar. E apareceu todos os bots possíveis de como criar um vídeo de IA a partir de uma foto, mas a coisa mais simples, que era para fazer uma animação de keyframes 2D, não tinha nada. Sendo que é uma coisa muito mais útil, uma coisa muito mais fácil de fazer com qualidade do que você pegar uma foto de uma águia e fazer essa foto virar um vídeo. Tipo, para que você quer um vídeo de uma águia? Tipo assim, aí, então assim, aí hoje eu aprendi, aí no caso eu fiz na mão os keyframes, fui eu mesma mexendo e não tinha essa ferramenta, então fiz tudo isso no Canva também, aprendi hoje, descobri hoje como é que faz isso. Então, é um processo que a gente vai evoluindo à medida que a gente faz. Então, a proposta realmente do desafio foi que vocês se desafiassem a fazer para que, no ato de fazer, vocês fossem não só ganhando essa sensação de que, nossa, eu estou melhorando, eu estou ficando melhor, a minha entrega está melhorando, eu estou me sentindo mais confiante, enfim, mas também a sensação de autoeficácia,
que é muitos de vocês entraram falando, nossa, eu estava descrente, eu achava que eu não ia conseguir, eu achei que não ia ter ideia suficiente. Então, após passar por esse momento de desafio, nossa proposta para vocês é que vocês aumentem essa sensação, que vocês sentem que vocês podem e que daqui para frente vocês vão poder continuar fazendo e continuar executando. Ju, tu queria falar alguma coisa? Eu achei que tu ia falar. Não, então, eu ia comentar que é bem aquela sensação mesmo, sabe, que eu comentei no grupo, que eu achei o desafio incrível, a ideia é muito boa, porque é aquela coisa, né? Postar, criar é um hábito também, né? Você acaba desenvolvendo o hábito de fazer aquilo todo dia, em certo horário e tudo mais. E assim, eu tenho esse Instagram, o meu Instagram, assim, desde 2020. Tive várias questões do porquê eu não postava, enfim, stalker, né? Caos, mas enfim, não é o caso. Então, para mim, no comecinho era muito difícil, eu não aparecia. Quando eu troquei o nome, que eu tinha um outro nome, né? Eu tinha feito com uma outra coisa. Quando eu troquei para o meu próprio nome e aí eu apareci pela primeira vez, parece que virou a primeira chave. E aí eu fui postando. Mas aquela coisa, eu vou trabalhar, estou na faculdade, pandemia, nossa, não vou ficar sentada na frente do computador inventando coisa para colocar aqui. E era a época que era mais fácil de crescer, era aquela época lá que foi quando começou, que você só precisava fazer qualquer palhaçada e beleza, o algoritmo te entregava para Deus do mundo. E aí eu fui, sabe, deixando, falar, nossa, eu tô com a agenda lotada, vou me divulgar para quê? Vou me divulgar para quê? E fiquei nisso por muito tempo. Aí você me convidou e eu falei, deixa eu ver quando foi a última coisa que eu postei. Isso foi o quê? Março? Acho que final de março que você tinha falado comigo. A última coisa que eu tinha postado foi, sei lá, janeiro. E eu falei, nossa, como é que eu vou querer ter mais aluno para montar turmas se eu não apareço? Como é que eles vão saber o que é, como que eu trabalho? Não tem como. Aí eu falei, vou fazer. E no começo eu fiquei meio assim, nossa, zero ideias, nossa, não sei como executar isso aqui, não sei como fazer isso aqui. Aí, sim, nos últimos dias eu já estava postando antes de vocês darem a ideia, eu já tinha alguma coisa, ou já tinha feito alguma coisa, então, né, todos aqueles desafios que a gente teve, eu guardei, os que eu não usei, porque eu vou usar mais para frente, mas acabou que ficou um negócio assim, eu levantava, nossa, hoje tem coisa para postar. Nossa, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Às vezes você está perdendo tempo ali na rede social, eu vi alguma coisa muito interessante, já criei uma pastinha de salvos ali, ideias para copiar. E assim, coisas totalmente aleatórias, porque não é do meu nicho, algo totalmente diferente, mas que eu posso trazer para mim. Então, como eu falei na mensagem também, eu estava meio descrente comigo, não com o desafio, porque eu sabia que o desafio ia ser incrível, mas eu estava meio descrente se eu ia conseguir entregar alguma coisa, porque eu querendo, eu não estava fazendo, agora o que me motivou? Competição, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, saber que eu estava competindo, assim, saudavelmente com outras pessoas, eu fiquei naquela, nossa, eu não posso esquecer de botar o check-in lá, eu não posso esquecer de fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que postar não sei aonde. Mas eu fiz o que deu, tipo, tinha dia que eu não postei nada no feed, porque não deu, sei lá, domingo, eu falei, não vou ficar sentado na frente do computador. Story, deu um jeito de fazer um storytelling ali nos stories e postar alguma coisa. Então foi muito bom, porque criou em mim esse hábito. Hoje, por exemplo, já gravei 2 vídeos, já tem conteúdo para postar já salvo. E aí é isso, eu gostei muito. Arrasou, muito feliz por vocês terem esse resultado. Era exatamente esse o objetivo, e também acho que a troca de vocês no grupo foi muito rica. Assim, eu e a Jamília, a gente entrava no grupo e já tinha um monte de mensagem, e vocês uma respondendo a dúvida da outra. Então, essa interação também é uma coisa muito gostosa, assim, é por isso que a gente gosta muito de fazer programas em grupo, porque o programa em grupo, ele tem esse diferencial, ele traz esse poder das pessoas se ajudarem, das pessoas colaborarem, então é muito interessante. Bom, agora para vocês entenderem a dimensão disso, né? A gente começou no dia 20, finalizou no dia 4 agora de maio, né? Ontem, contando com o último desafio, o desafio bônus para vocês. E a gente teve 145 check-ins. Então, 145 check-ins válidos lá no Gymrat, ou seja, são 145 conteúdos entre stories, rios de teste, post,
tudo enquanto na vida de que todos vocês fizeram. E 26 desafios extra. Vocês foram super assíduos nos desafios extra, então isso foi uma coisa também muito interessante de se ver e de se observar. Mas agora tem um ponto. Vocês têm o conteúdo e vocês têm a audiência. Então, vocês estão entendendo como vocês se comunicam com a audiência de vocês. Mas agora, muitos de vocês estão se perguntando como que eu estruturo um posicionamento que vende? Porque entre eu fazer o conteúdo e eu, de fato, converter e eu, de fato, transformar em novos clientes, existe um processo. E é um processo que não nos foi ensinado, não é um processo intuitivo. Porque, como a Giovana falou perfeitamente, lá em 2020, quando a gente colocava o link da bio e as pessoas iam no link, elas iam lá, a gente falava, fazer um vídeo, esse vídeo tinha um alcance orgânico bom, esse vídeo era entregue para quem acompanhava a gente, a pessoa ia lá e ela clicava no link, enfim, ela convertia. Nessa época era até um processo mais simples, porque existia esse suporte, digamos assim, que as plataformas nos davam. Hoje, além de a gente ter mudanças dentro das plataformas, e a gente precisa, de certa forma, se adaptar a isso, mas existe também um fator de que a gente tem mais pessoas ocupando esse espaço. Então, a gente compete por mais atenção, a gente compete por mais pessoas estarem ali atrás da gente. Então, pensando nisso, pensando nessa estrutura, a gente precisa aprender qual é a melhor forma de fazer esse movimento, de transformar conteúdo em vendas, em uma estratégia clara do que fazer. Eu sei que essa é a dúvida de muitas, e eu sei, principalmente, isso é o que mais me dói, que muitas pessoas por aí vendem soluções rápidas, vendem coisas prontas que vocês vão tentar aplicar e não conseguem. Então, muitas de vocês trouxeram no nosso formulário de pesquisa que investiram em cursos e às vezes não conseguiam aplicar esses cursos porque tinham um linguajar muito técnico, acabava precisando traduzir alguma coisa e não conseguia fazer esse processo. Então, foi exatamente para isso que a gente desenvolveu a formação Bloom. Porque na formação Bloom tem todo o conteúdo da minha experiência, tanto de lidar com clientes, quanto da minha formação como professora. Então, eu consegui, dentro da formação Bloom, dividir em módulos, e esses módulos conduzem vocês à criação dessa estrutura de posicionamento e de marketing que funcione, e que vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, vai funcionar depois, que vai funcionar no Instagram, que vai funcionar no LinkedIn, que vai funcionar no TikTok. Por quê? Porque é baseado em coisas científicas, é baseado em coisas que a gente tem estudo e respaldo, e não coisa que um guru fez e deu certo para ele, e aí ele vende para você dizendo que vai dar certo para você. Não, aqui é uma coisa que vai dar certo para todo mundo, desde que seja corretamente aplicado e corretamente estruturado, tá? Então, a formação Bloom... Ai, tô tão empolgada para mostrar para vocês a identidade, foi tão feita com tanto amor. E é tão diferente, assim, até das últimas coisas que a gente fez, foi um desafio, a gente queria fazer uma coisa diferente, assim, diferente das nossas identidades de sempre, né? Então, a formação Bloom, ela tem a duração total de 60 dias, mas vocês têm acesso durante 4 meses. Então, para ser transparente, falo que é 60 dias, porque, teoricamente, o conteúdo, se você fizer semana a semana, você encerra em 60 dias. Mas você tem 4 meses para conseguir usufruir daquele conteúdo dentro da plataforma. Nele vão ter 10 módulos, esses módulos são todos organizados de modo a conduzir vocês do lugar onde vocês estão hoje, com ferramentas que não só vocês vão executar as etapas, então, por exemplo, a gente tem uma etapa de ativação de clientes, e eu vou falar para vocês como que faz uma ativação de cliente e quais as opções que vocês podem colocar dentro das marcas de vocês para fazer a ativação de cliente. Mas, além disso, a gente teve o cuidado de trazer para a formação muitos conteúdos autodiagnósticos que vocês podem entrar e ver, nossa, eu estou mais para esse lado, estou mais para esse outro lado, eu preciso me focar nisso, preciso me focar naquilo. Exatamente para que a experiência de vocês dentro da formação seja mais assertiva e traga, né, o que a gente quer, que é ter mais resultado. E é isso que a gente quer para vocês. Então, para quem quer essa formação, porque para quem que faz sentido como um próximo passo. Quem me conhece sabe que eu não
recomendo as coisas quando eu não acho que é o momento da pessoa. Então, aqui eu defino especificamente para vocês. Para quem já está vendendo, então quem está vendendo, mas ainda está muito no acaso, de forma irregular, não tem esse processo claro, precisa estruturar a casa, precisa estruturar esse sistema de marketing. Para quem tem um negócio, então assim, eu já tenho esse negócio, eu tenho minha estrutura, mas ainda está tudo desorganizado, eu preciso implementar a organização. E principalmente para quem já comprou cursos online de marketing, não aplicou porque tinha muita teoria. Porque aqui você vai ter muita prática, muito modelo. Pensa que se no desafio vocês tinham materiais quase todos os dias, em todos os módulos vocês vão ter materiais prontos para poder aplicar todos os conteúdos da formação Boom. Então, vamos falar da oferta. Qual é a oferta que está disponível a partir de hoje até a quinta-feira dessa semana? É uma oferta de pré-venda que tem um desconto de R$400. Esse produto, no nosso lançamento oficial, vai custar R$997. E nessa pré-venda, para vocês exclusivamente, ele vai custar R$597. Qual é o bônus ainda que a gente tem dentro dessa pré-venda? Quem entrar na formação através da pré-venda vai ter uma sessão de tira-dúvidas ao vivo comigo. É mais uma sessão que não inclui dentro do pacote, mas que a gente vai fazer para a pré-venda. E todas as inscrições que se concluírem até hoje vão receber um combo de workshops nossos, todos voltados para a estruturação de serviço, venda de serviço e organização de perfil no Instagram. Então, essa é a nossa oferta da formação Boom. Recapitulando, vocês podem entrar a partir de hoje até a quinta-feira, no dia 7. Assim que a gente terminar, aqui eu estou mais apresentando para vocês, mas assim que a gente terminar, vou mandar para vocês o site, que inclusive está belíssimo. Vou mandar para vocês o site, lá tem mais detalhes sobre cada um dos módulos, para que vocês saibam exatamente o que é. E vocês conseguem ver também as formas de pagamento. Se eu não me engano, fica em 12 de R$61, uma coisa assim. Então, vocês podem parcelar também através do KiwiFi para poder ter e garantir o acesso de vocês. Combinado? Beleza. Então, vamos para o nosso momento dos prêmios. Nossa, eu devia ter botado um slide assim entre um e outro, né? Fazer um suspense, um drum roll. Mas a nossa primeira menção honrosa. Detalhe, originalmente, eu já tinha colocado como menção honrosa a Alessandra e a Giovana. Foram as duas que fizeram todos os desafios bônus, gabaritaram todos os bônus. E tiveram também 10%. Calma, eu confundi aqui. Eu vou explicar aqui. Eu tinha colocado a menção honrosa originalmente, antes de ainda ter o resultado, de apurar o resultado total, né? Antes de fazer a apuração da tabela total. Mas, inclusive, a nossa querida doutora Alessandra ficou em quarto lugar. Então, ela realmente ficou no lugar da menção honrosa. Então, recebe a dupla menção, que é pelo fato de ter ficado em quarto lugar e também por ter conseguido fazer todos os desafios bônus. Então, para você ver, olha aí, a pessoa que chegou dizendo que não gravava vídeo, que não fazia as coisas, que tinha medo de aparecer, e acabou sendo quase entrando aí no top 3. Fez todos os desafios e, com isso, garantiu também 10% de desconto extra na formação Bloom. Então, esse é um desconto dentro da nossa pré-venda. Sobre a premiação, não se preocupem que a gente vai falar com cada uma das premiadas individualmente, inclusive porque, spoiler, nós vamos precisar enviar algumas pelos correios. Então, a gente vai falar com vocês para poder pegar todos os dados, para poder fazer o envio da caixinha de presentinhos de vocês. Então, parabéns, Alessandra. Muito, muito, muito orgulhosa de você, de onde você chegou e vamos por mais, né? Espero que você continue e consiga crescer ainda mais. Prontas para o terceiro lugar, nossa terceira colocada. Cadê? Gente, eu não tenho esse preparo para fazer resultado, né? Tinha que ter botado um drum rollzinho, mas tudo bem. Então, vamos lá. Nossa terceira colocada foi ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Giovava! Muito bom! Arrasa! E, fun fact, ia entrar na
na menção honrosa também, porque também fez os 4 desafios. Mas além da menção honrosa, ficou em terceiro lugar. E com isso, você ganhou um kit Mercado dos Grãos, um kit de coisinhas fit, tá, querido? Vamos mandar para você vestir na sua casa. E mais 10% de desconto também na formação Bloom. Então, os descontos que vocês estão ganhando, a gente vai falar com vocês, pegar o material e enviar o cupom para vocês. Giovana e Alessandra já querem comentar como que vocês se sentem, já que vocês estão aqui, né? Eu achei chiquérrimo e eu queria dizer que se vocês não dessem menção rosa para a Alessandra, eu ia dar, porque eu fiquei acompanhando os posts dela, assim, e assim, em 15 dias foi um negócio bizarro do quanto ela melhorou o estilo, assim, dá para ver. Então, se vocês não dessem menção rosa, eu ia falar, não, precisa de menção rosa ali para a Alessandra, porque eu segui todo mundo, eu acho, se eu não esqueci de ninguém. E a Lê foi a que eu mais vi assim, nossa, que realmente não fazia e começou a fazer. Então, meus parabéns, viu? É isso. E eu fiquei muito feliz de ficar em terceiro. Tudo pode, tô feliz. Parabéns, Giovana, e muito obrigado. Gostei muito de sua observação, né? Da mudança. Realmente foi assim uma coisa que eu me esforcei muito para mudar, para tirar tudo aquilo ali, né? Essa Alessandra estava lá dentro, mas ela precisava do empurrãozinho para sair. E saiu e vai voar mais. Muito parabéns, Giovana, parabéns, Alessandra. Vamos então agora, sem mais delongas, para o nosso segundo lugar. Gente, lembrando, o voto aqui é auditável. Mentira, não é voto, né? A gente está acompanhando. Mas a gente vai mandar a tabela para vocês também, para todo mundo ver a sua colocação, para ficar tudo direitinho. Inclusive a tabela que a gente usa com os bônus, né? Que a gente acompanhou os bônus, tá? Então, lembrando, quem colocou lá no GymRads, quem cadastrou o desafio bônus no GymRads, foi apagado, exceto, acho que no caso da Giovana Magna Vita não foi apagado, porque o dela contou no dia como um check-in também, mas a pontuação ficou do outro lado, né? A pontuação ficou fora. Oi, Giovana. A pontuação geral dos desafios bônus, a gente estava acompanhando em uma outra tabela. Até para poder ter o suspense, porque se tivesse tudo no GymRads, você já não sabia quem tinha ganhado. Aí não ia ter graça. Então, a gente fez esse acompanhamento através de uma outra tabela, tá? Mas a gente vai disponibilizar a tabela para vocês saberem tudo direitinho. E o nosso segundíssimo lugar ficou nossa querida Giovana Magna Vita, que se esforçou, ralou, postou quase todos os dias, para não mentir, faltou só um check-in, que ela acabou não fazendo. Foi? Mas, assim, foi. Teve não sei qual, mas teve algum dia que, porque podia 2, né? Algum dia que você botou só um, aí por isso ficou com essa pontuação. Licença. Foi o primeiro dia que eu não participei, porque eu não me lembro o que foi, acho que eu estava gripada. Eu fui para o hospital esse final de semana, no começo do desafio, eu não participei no primeiro dia, foi isso. Uhum. Pois é, então, e aí fez os desafios bônus, e com isso assegurou o seu segundo lugar. E o que é que você vai ganhar? Eu deveria estar com o meu boné agora, né, para poder mostrar. Mas, para quem não sabe, é o nosso boné Piauí Core, nossa linha exclusiva aqui da Imagem, apesar de Giovana não ser piauiense, mas é um boné que representa toda a arte brasileira como um todo e mundial, visto que tem a imagem do primeiro beijo já registrado na história da humanidade, bordado, que é o nosso boné Piauí Core. Então, Giovana vai ganhar o boné Piauí Core, também vai ganhar um kit de coisinhas fit saudáveis do Mercado dos Grãos e vai ganhar 10% de desconto na formação Bloom. Vamos falar com vocês para poder pegar os endereços, porque temos que enviar para os Correios. Acho chique, acho muito chique. E aí, Giovana, como é que você se sente? Está feliz? Foi um desafio, né? Boa tarde, Minas. E o que mais assim me ficou de lição foi que a gente precisa organizar a nossa planilha, a gente precisa ter um estoque de vídeos, a gente precisa ter isso tudo para quando vierem as coisas da vida, né? Por exemplo,
Durante todo o desafio, eu tô com a virose, né? Não sei se é influenza, qual é, então eu tenho 3 semanas doente. E durante o desafio, durante todo o momento, eu estava internada, eu estava no hospital, eu estava tomando nebulização, e vocês não sabiam, e eu estava postando, mas porque eu também tinha já um estoquezinho de vídeos, entendeu? Só que, para mim, é muito desafiador ainda a questão da criatividade. Aí, para mim, qual é a maior dificuldade, mesmo vocês tendo sugerido lá? É seguir aquele calendário, é conseguir fazer aquilo ali em meio a, tipo assim, a tantas demandas do dia a dia. Tipo, daqui a pouco eu vou ter que sair para pegar minha mãe no Pilates. Aí, ou bem eu gravo, ou bem, entendeu? É um desafio para a produção de conteúdo. Essa questão, tanto que essa questão do conteúdo, a minha maior dúvida é, mesmo que em relação ao... Como é que fala? O que você falou que vai... Esse programa não, que você vai estar oferecendo a gente? A formação Bloom. Isso, porque aí são sugestões, não é isso? De vídeos? Vai ser um acompanhamento? Sobre a formação? Não. A formação é um curso que vai falar de todas as etapas. Então, ter a meta completa, posso até mostrar para vocês, mas porque basicamente não é só a parte de conteúdo. Tem um módulo que fala sobre conteúdo, tem a parte de conteúdo, mas não é só conteúdo, até porque a gente sabe que o marketing, né, a estrutura de marketing não é só conteúdo, tá? Então, a nossa meta... eu vou compartilhar, gente, porque o site está muito lindo, tá? Então, vocês, por favor, elogiem a pessoa que fez. Eu. Ai, ai. Ai, aí aqui... Giovana, que precisa ir. Beijo, querida. Não vai ficar sabendo ainda quem é a primeira, mas já descobri. Vou pedir para me contarem no grupo, que eu tô curiosa. Vamos Tchau, já falar gente. no grupo. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, aqui dentro da nossa formação, a gente tem os nossos módulos. Então, cada um dos módulos vai trazer uma etapa para vocês aplicarem. E essas etapas vocês vão poder refazer várias vezes, porque é um conteúdo que vai sempre funcionar para vocês. Então, primeiro, né, introdução, ponto de partida. A gente vai explicar qual é a metodologia, que é a implementação de um funil de marketing, um funil de vendas, que não é um funil de vendas do guru da internet, da Suécia, não sei o quê, não, é uma coisa que funciona, que existe desde que o mundo é mundo e que funciona desde sempre. Aí entra aqui o nosso módulo de awareness. Awareness é exatamente essa parte de como ser percebido pelas pessoas, como ser encontrado pelas pessoas. Então, nesse módulo tem bastante coisas de conteúdo. Então, a aquisição, que vem a próxima fase, depois que a gente chama a atenção das pessoas. Então, inclusive, apesar de eu estar aqui apresentando um produto, vocês podem tomar nota que isso aqui é uma coisa que vocês já podem implementar hoje, agora, na comunicação de vocês. Que é o quê? A gente olhar para a nossa comunicação, para o nosso posicionamento, de forma que a gente entenda que existe um funil, existe uma etapa. E por mais que hoje essas etapas elas não sejam necessariamente lineares, ou seja, que esse cliente, às vezes, ele está em diversos momentos ali do seu funil ao mesmo tempo, mas ainda assim você tem que estar preparada para atender e para ser percebida em todas essas etapas. Então, primeiro, a parte de alcance, né, de estar visível para outras pessoas, então, como ter um melhor posicionamento ao ser encontrada. Depois vem a parte de aquisição, que é você transformar pessoas que te viram em pessoas que querem estar mais próximas de você, pessoas que querem ter um relacionamento com você. Depois vem a etapa de ativação. O que é a ativação? É a pessoa que vem do momento de ter um relacionamento com você até o momento de fato, se tornar seu cliente, de fato, comprar alguma coisa de você. Então, outra etapa que é importantíssima, retenção. Como que eu vou reter esse cliente? Como que eu vou manter esse cliente no meu universo? Como que eu vou aumentar o nível de satisfação desse meu cliente para que ele continue ali no meu universo e que continue consumindo, né? Continue construindo. A parte de receita, que é de organização de produto, organização de campanhas,
de público em si, né, que é a etapa de receita. E, por fim, a etapa de recomendação, que é você otimizar esse processo de ser recomendado pelo seu cliente para outras pessoas, de modo que isso faça parte também do seu funil de vendas. E aí ainda tem mais 2 módulos para poder, como vocês conseguem continuar aplicando isso, então ficar sempre revisitando essas estruturas que vocês desenvolveram ao longo do processo, e os seus próximos passos. Então, você definir suas próprias prioridades, as próximas prioridades, e também entender o seu antes e o seu depois. Então, onde você começou lá no nosso diagnóstico inicial e onde você chegou após finalizar a jornada ali de dentro da formação. Então, esse é o conteúdo da formação. E para todas essas etapas, a gente tem modelos, a gente tem materiais prontos para que vocês possam executar. Então, essa que é a formação. Fez mais sentido agora? Fez. Eu só acho que você devia continuar o desafio. Mas aí, se continua o desafio, não tem mais desafio, não é isso? Porque o desafio, Hoje, o desafio pressupõe... Hoje eu já não postei nada, Cíntia. Eu falei, meu Deus, é por causa do desafio. Não tem mais desafio, eu não postei mais nada, entendeu? Não, mas aí vocês têm que encontrar o ritmo normal, né, também, porque realmente postar todos os dias, final de semana, é muito puxado, não é... É para quem realmente faz isso para a vida. Então, tipo assim, eu faço isso para a minha vida, eu crio conteúdo como uma profissão. Então, naturalmente, eu preciso fazer isso. Mas se você está fazendo para divulgar o seu negócio, não tem como você conseguir manter esse ritmo. Mas a ideia é você conseguir manter o ritmo que faça sentido para você e para a sua realidade. Perfeito. Gostei muito, só para finalizar. Obrigado pelo feedback. Depois eu dei uma olhada lá no meu Instagram. Realmente era problema. Você estava certíssimo. Eu falei, meu Deus, só falo de problema. Aí, sabe? Tipo assim, fez total sentido. Mas é isso, amei o desafio. Perfeita. E arrasou, ficou em segundo lugar. E nosso primeiro lugar não está aqui na chamada, infelizmente. Mas quem ficou... Opa, não consegui passar. Cadê? Rapaz, o próprio Canva está fazendo um suspense. Pronto. Nosso primeiro lugar ficou a Yamila. A Yamila foi religiosa, fez todos os check-ins, todos os dias. E também os desafios bônus. Então, com isso, a Yamila literalmente gabaritou. E merecidamente ficou em primeiro lugar. E recapitulando a premiação dela, ela leva R$100 no Pix, então tem até premiação em dinheiro, o boné Piau e Core, o kit Mercado dos Grãos com mimos e 20% de desconto na nossa formação Bloom. Então, Yamila não está aqui, mas depois nós vamos. Então, parabéns, você arrasou. No vídeo vai a Yamila do futuro, que vai ver esta gravação, que vai ver seu nome sendo chamado aqui. Saiba que estamos todas muito orgulhosas de você. E que vem uma revanche. Depois a gente faz outro desafio daqui a uns meses. A gente faz outro desafio e aí, quem sabe, ela perde esse posto. Não é verdade? Não que eu esteja ameaçando, né? Mas para você defender o seu reinado no futuro. Então, é isso. A gente queria finalizar, mais uma vez, agradecendo. Fico muito orgulhosa de vocês. Vocês não têm ideia do quanto a gente comenta entre a gente o que vocês estão fazendo, a gente vê o material, a gente reposta, a gente comenta, a gente curte, porque a gente realmente acredita em vocês e acredita no potencial de vocês. E eu achei muito lindas mesmo as transformações, assim, como em 15 dias a gente dá um 360. Estou precisando me inspirar em vocês, porque esses dias eu tomei para baixo. Mas, e sobre a formação Bloom, eu vou mandar o site. Lá no site vocês conseguem navegar por todos esses módulos para fazer uma decisão mais assertiva. Mas lembrem-se que vocês têm até o dia 7 de maio, até quinta-feira, para tomar essa decisão. Depois disso não tem mais vaga? Claro que tem vaga, mas vai ser em outro valor. Então, por isso, recomendamos que vocês entrem e aproveitem essa oportunidade da pré-venda da turma formadora. Belezinha? Muito bom. Estou muito feliz com vocês. E é isso. Um beijo. Boa semana para nós, ainda é terça-feira. Boa semana para a gente. E continuem criando. No ritmo de vocês, mas continuem criando. Tá certo.
Ui, Então, Uma participação especial. participação especial. tchau. Tchau, queridas. Tchau. Boa tarde.